Segunda é dia das dietas malucas. Você já ouviu falar na dieta do chá? Deixa comigo que eu como tudo. E da lua? Hoje você tá na dieta da lua, você só não come a lua. Só não come a lua. Pois é, e o pior é que tem gente que come tudo mesmo para compensar as dificuldades da vida. Eu não via mais ninguém, a não ser meu marido. Comia todo dia. E aí, quando chega segunda-feira, você fica com a culpa do tamanho do mundo. É, comida, gente, não é remédio. Esse é o tema que a gente vai discutir com o psiquiatra, o Dr. Taki Cordaz. Come tanto que depois quer compensar tudo na atividade física. Chegava às 5 horas da tarde e ia embora às 9h30 da noite, a hora que ia fechar. Tinha aula de ginástica, comecei a fazer todas. Será que isso adianta? E ficar só à base de água, ar e alface resolve? A nutricionista Marlia Alvarenga vai responder. A gente também vai explicar como ter um pet, como um gatinho, por exemplo, ajuda. Para isso, a gente convidou aqui para o estúdio hoje o Thor e o Shark. Eles vão participar do Bem-Estar hoje com a gente. Que emoção você desconta na comida. Conta pra gente. É a raiva, é a ansiedade, é a frustração, é tristeza. Liga pra gente e fala 4002-2884. Ou então usa a hashtag você no Bem-Estar. E a Nilessa Tait conversou com uma moça que descontava tudo na comida. Vamos ver mais um episódio do nosso Bem na Fita. Olha, o pessoal sempre manda aqui pra gente histórias muito bacanas da relação com a alimentação. E eu tava lendo a história da Gislaine. Quando alguma coisa a deixa triste ou ansiosa, ela desconta na comida. Diz que agora tá controlada. Quero só ver. Tô chegando aqui na casa da Gislaine. Tudo bom? Então você vai me contar a sua história. Vou sim. Pra começar, a foto desse bebê mais fofo. Ela nasceu com 4 quilos. Todo mundo que ia visitar, nossa, que bebezona, que delícia de bebê, me apertava. Mas depois passou a infância magrinha. Eu me achava muito magra, muito seco, muito magra. Perto dos 20 anos, a Gislaine começou a ganhar peso, aos poucos. Depois que casou, ganhou 10 quilos em menos de um ano. Ela conta que nessa época enfrentou uma mudança que abalou o emocional. Isso porque foi morar longe da família. A rotina mudou muito. Eu não via mais ninguém, a não ser meu marido. Comia todo dia. Todo dia. Comia mesmo por compulsão. E o peso foi só aumentando. Chegou aos 70 quilos. E aí quem estava ao redor já começou a reparar, comentar. Na hora que eu fui subir na cadeira para tirar uma selfie, eles falaram que eu ia quebrar a cadeira. E nesse momento me incomodou. Decidiu então fazer uma dieta. Em 6 meses perdeu 9 quilos. Estava super feliz no processo de emagrecimento. Foi quando, mais uma vez, o psicológico abalou. Ela conta que assaltantes invadiram a casa da irmã com violência. A família toda ficou chocada. Me afogava na comida, no doce, nos refrigerantes, sorvete e comia de tudo. Bom, com o passar do tempo, a Gislaine foi entendendo que as dietas só aumentavam a tensão e a ansiedade e decidiu se alimentar de uma forma normal. Isso fez bem para a cabeça. Depois começou o trabalho para aceitar o seu corpo. Hoje em dia, você tem que ser feliz, você tem que se aceitar do jeito que você é. Hoje você tá na dieta da lua, você só não come a lua. Só não come a lua. Hoje é a dieta do chá, deixa comigo que eu como tudo. Dieta do chá. É claro que a Gislaine tá exagerando, né? Ela não sai comendo tudo que vê pela frente, não. E as emoções, quando precisa, ela desconta na bike, na atividade física. Se emagrecer, né, fazendo do jeito que eu tô, é consequência. Mas sendo feliz, né? Sendo feliz, é claro. Obrigada. Nada. Obrigada por ter vindo. Tchau. Chegou uma mensagem do nosso auditório virtual, a primeira participação dessa semana, que tem a ver com isso, com a reportagem da Nilessa. Gisele, eu sou muito ansiosa. Vai tudo pra comida mesmo. Marli, a gente tá aqui com um pratinho de ansiedade, ó. Tudo a gente coloca nesse balaio da ansiedade, né? E aí vai comendo. O que a gente pode dizer sobre isso?
Nós procuramos, como nutricionistas que trabalham com foco na mudança de comportamento, primeiro ajudar os pacientes a perceberem por que estão comendo, né? Deviam comer porque estão com fome, porque precisam de comida, e não comer emoções, né? E a gente pede, então, para anotar num diário alimentar, né, a data, a hora, o que comeu e por que comeu. E realmente vem muito essa resposta à ansiedade, que as pessoas generalizam. Acho que era importante até explicar o que é ansiedade, porque as pessoas usam de uma maneira... Doutor Taki, o que é ansiedade? O que a gente pode, de fato, chamar de ansiedade? Isso é muito bom esclarecer, porque as pessoas dizem o tempo todo isso, que elas comem por ansiedade. Ansiedade é sempre uma antecipação negativa, quer dizer, nossa, meu filho não chegou, o que será que está acontecendo? Vai chegar alguma coisa, um exame amanhã, eu já tô tenso, já estou ansioso desde já. Quer dizer, é uma antecipação negativa. Isto não é o sentimento das pessoas que comem, né? Não é ansiedade. É por impulso, é por sentimentos desagradáveis, é por tristeza, é porque está vivendo um momento de tensão. Todo mundo chama de ansiedade, mas a ansiedade talvez seja o menor dos sentimentos que ocorrem nessa situação. Falando nisso, tem uma mensagem do nosso auditório virtual que tem a ver com isso também que a gente está falando aqui. A Aline: quando eu fico muito triste ou preocupada, sinto um desejo imenso por doce. Me conforta. Então ela come por tristeza. Isso também é comum. Agora, tem gente, né, Marli, que come quando está cansado. Tem gente que come quando está frustrado. Tudo isso acaba também sendo descontado na comida, né? Sim, a gente dá muitas vezes uma lista de sentimentos dos pacientes até nomearem melhor o que de verdade estão sentindo, porque é preciso encontrar o que você está de verdade sentindo para então pensar no que você precisa. Se você está comendo porque você precisa de conforto, você precisa ver que conforto você vai buscar diferente de comida. Se você está comendo porque precisa de distração, que distração você vai usar diferente de comida. E por tristeza também, né? Resolver a tristeza de uma outra maneira, né? Com certeza. A gente botou aqui a distração, só vou acrescentar aqui a nossa distração, que também tem muita gente que usa a comida como distração. Ih, desgrudou. Peraí. São muitos sentimentos. Muitos sentimentos. É legal dizer que todo mundo tem influência dos sentimentos no comer, né? Isso acontece no nosso dia a dia, mas a gente não devia comer para lidar com estes sentimentos. Um sentimento importante ligado à comida é esse, que, na verdade, ele se abre em leque, doutor Taki. O prazer, né? Um leque de prazer, né? Só tem prazer aí. Comida, 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 comida. É normal, doutor Taki, encontrar prazer assim só na comida? Ou encontrar tanto prazer assim exageradamente na comida? Acho que a gente devia fazer assim. Comer, prazer, ok. Mas isso é só um pedaço da história, né? Porque desde criança a gente se reforça, a gente tem gratificação com comida, a gente vai a festas, a gente promove jantares para comemorar coisas. Afeto. Afeto. Quer dizer, a memória da gente tem aquela passagem do escritor Marcel Proust, que ele mergulha uma madeleine no chá e quando ele come, ele lembra da infância, da mãe. Ou seja, a comida também traz memórias da nossa infância, memórias agradáveis. Mas isto daqui é uma restrição muito grande do prazer, né? A gente precisa abrir um leque maior. O leque maior. Então, se a gente olhar de um outro lado, exatamente virando, invertendo, olha só o que tem no prazer também que a gente pode encontrar. A caminhada, podemos escrever, a música, ler, dançar, conversar. E a gente tem também aqui ter um pet, um animal de estimação. Isso também está ligado ao prazer, doutor? Claro, tudo que tire você de ficar olhando para o seu próprio umbigo, cuidar de alguém, ler. Quando a gente lê, a gente vive outras vidas através da leitura. Tudo que aumenta a tua possibilidade de sentir prazer. E o prazer é imenso na nossa vida, né? Ele pode ser de muitas formas, arte, etc. Tira você de olhar para uma única coisa, uma coisa fixa, que é a alimentação. Isto certamente é uma escolha saudável. E ainda emagrece, né? Porque gasta calorias também. Não é necessário que emagreça, basta que você não transforme isso num único objetivo de felicidade na vida. Porque não há um único objetivo de felicidade na vida. Exatamente, não há um único objetivo de felicidade na vida. Agora, tem uma outra coisa que muita gente come por causa disso, que é um impulso.
Você tá ali, a comida tá disponível, tipo aquele pote de pipoca que tá do lado do Fernando, e você vai lá, você não tá com muita vontade, mas você vai e pega, e pega, e pega, e pega. Enquanto não sai do seu lado, você continua comendo por impulso, sem nem prestar atenção no que você tá fazendo, né, Marli? Sim, por isso que além, então, de pensar em outras formas de conforto, em outras formas de distração, é preciso fazer o que a gente chama muitas vezes de uma reengenharia do ambiente. Então, rever como você disponibiliza os alimentos na sua casa, o que você tem na sua casa, o acesso a isso tudo, porque hoje o alimento se tornou muito mais acessível. E isso é completamente diferente de fazer uma dieta de segunda-feira. É reorganizar a casa, é reorganizar a alimentação e é reorganizar os sentimentos. Quantas vezes a gente não ia na casa da avó, por exemplo, e tinha esse potinho de bala ali em cima das mesinhas de centro, e aí você pega e vai comendo, né? Porque é difícil também resistir quando você está distraído ou quando você está com alguma dificuldade para lidar com aquilo, você vai. E vai, até você acabar com o pote, né? E as pessoas acham, às vezes, que elas têm que encontrar alguma forma de não irem até lá e o pote ficar lá, alguma força, alguma estratégia. Isso não existe. É preciso tirar da frente, muitas vezes mesmo, e pensar o que é que vai ter em casa de forma acessível. Planejamento, né? Tem gente que não consegue se planejar, acaba com o pote de pipoca, com o pote das balas, e aí chega segunda-feira quer compensar tudo na academia. Tem gente assim mesmo, começa a treinar às 5 da manhã e vai treinando até a hora que cansa, até que chega uma hora que machuca e não consegue mais treinar, não consegue mais fazer o treino que seria importante. A Nilessa Tati conta essa história pra gente. Você decide perder peso, sair do sedentarismo e faz o quê? Se matricula na academia. Bom, eu já fiz isso várias vezes. Só que quando essa escolha não te dá prazer, aí a atividade não funciona como deveria, sabia? Falta consciência corporal. Vou te levar para uma aula de exercício intuitivo para você entender. Então eu quero que vocês se conectem também com a percepção da existência do meio do seu corpo. Por aí, já dá pra ver que a pegada é outra. Uma música relaxante e cada movimento feito com atenção. Reconheça a energia que vai circulando. Ninguém aqui conta repetições. O que vale é a qualidade, não a quantidade. Mas por que todo mundo consegue relar o joelho no chão? Não precisa encostar no chão, não. Não? Acha a força do meio do seu corpo, Nilessa. Confesso que nunca senti todos os músculos desse jeito. Queimando. A gente fala que tá esquentando. Você não tá queimando, você tá sentindo o calor que você é capaz de produzir. E isso faz toda a diferença, porque o exercício físico não pode ser um ato de punição. Geralmente as pessoas acabam buscando o exercício ou até fazendo mais atividade física no seu cotidiano por obrigação, porque precisa compensar uma determinada quantidade de alimento que ingeriu. Ou às vezes você busca o exercício físico pensando qual modalidade que queima mais. Queimar calorias. Foi exatamente isso que fez a Ana exagerar alguns anos atrás. Eu até uma época eu subi 14 andares de escada todos os dias para emagrecer. Isso me deu uma tendinite de quadril. A Camila também tem uma história parecida. Olhando assim, toda calma e concentrada, né? A gente nem imagina a rotina de malhação que ela tinha há alguns anos. Eu tenho problema nos 2 joelhos por causa disso. Chegava às 5 horas da tarde e ia embora 9h30 da noite, a hora que ia fechar. E tinha aula de ginástica, eu comecei a fazer todas. Aí o joelho doía um pouquinho, mas eu falava, é melhor fazer, porque se eu parar de fazer, eu vou engordar. Mas como saber se você tá exagerando? É quando a gente desrespeita o sinal do corpo. Cansaço, dor, fadiga. E eu passo por cima mesmo assim porque eu preciso atingir determinado corpo. Pessoas que não se permitem nem faltar. Ou ainda, se eu falto, amanhã eu faço o de hoje e o de ontem. A Ana e a Camila nem guardam mais fotos da época em que se excederam. Hoje, trabalham a mente e o corpo de um jeito muito mais saudável. É claro que eu tenho uma regularidade. Eu me dou a liberdade de não ir. Não tem Sem ficar culpada. Exatamente. Eu não vou no dia seguinte fazer mais do que eu fiz. É assim, aprender a ouvir o corpo. Você não precisa fazer 100 repetições daquele exercício, no dia seguinte você vai fazer 120 repetições. Não, tem dia que você faz mais, tem dia que você faz menos. Mas respeita os limites do corpo. Doutor Taki, falando assim parece fácil, né? Tipo, aprender a ouvir o corpo. Mas o fato é que a gente está tão desconectado do nosso corpo que muitas vezes a gente não se dá conta do que ele está nos dizendo. A gente não consegue ouvi-lo. Que outras maneiras a gente tem de identificar
o momento em que a prática de exercício já não está sendo saudável, já extrapolou? Então, isso é o que a gente atualmente chama de dependência comportamental. Vício a gente não usa muito, que é um termo feio, mas a gente está acostumado a falar de dependência de álcool, de drogas. Isso é uma nova dependência. Dependência de exercício físico, dependência de internet. A gente percebe quando, por exemplo, essa pessoa troca atividades com família, com amigos, para ficar treinando. Se ela não treina um determinado dia, ela fica irritada, tensa. Parece uma síndrome de abstinência de álcool, alguém que para de tomar. Ela treina mesmo machucada. Quer dizer, o atleta, quando se machuca, ele para e espera o tempo de recuperação. Alguém que tem uma dependência de exercício físico continua fazendo exercício físico, apesar de estar machucado, apesar da dor. Isto mostra que essa pessoa perdeu a liberdade de escolha. A hora que a gente perde a liberdade de escolher entre fazer e não fazer, a gente já está falando de um problema. Bom, e aí também existe nesse processo uma compensação. A gente tem um exemplo aqui do que aconteceu ontem, domingo. Olha, pizza, batata frita, cerveja, sanduíche, a macarronada. Tudo junto? Tudo aqui. Parece que foi. Parece que foi tudo junto. Mas aí saiu o domingo, acabou o domingo, a gente tira aqui o domingo. A Mari, me ajuda? Vão na segunda-feira. Ai, meu Deus, o peso da culpa. Não tem nada que pesa mais do que a culpa, né, Marli? Não. Não, precisa tirar o peso da culpa, com certeza. Não o resto. Aí, olha, na academia, estão os equipamentos aqui, né? Vamos fazer boxe. Vamos nadar, vamos jogar tênis. Adianta fazer essa compensação, Marli? Então, a ideia da compensação está muito internalizada nas pessoas, né? De que se eu comi ontem, né, um dia clássico que a gente come mais fora, tem mais evento, as pessoas chegam perguntando, então, para o nutricionista, então, hoje o que eu tiro, né? Almoço só salada? Não. Você tira a pizza, a batata frita e a cerveja, né? Que normalmente já não fazem parte da segunda-feira, né? Eu faço quanto mais de atividade física, nada mais. Se você vai à segunda-feira e faz a sua aula de 1 hora, você vai e faz a sua aula de 1 hora, né? É preciso que as pessoas tirem da cabeça a ideia de que a gente deve administrar calorias ou balanço energético do corpo como se fosse uma questão financeira. Que se eu gastei mais aqui e daí eu gasto menos lá, tudo se equilibra e dá certo. O corpo não é assim. Ou seja, Marli, compensar não compensa. Esse é um recado que a gente tem aqui. Por que não funciona nessa balança igual uma compensação financeira? Porque quando você diminui muito a sua ingestão energética abaixo das suas necessidades, e as pessoas tentam fazer isso, seu corpo queima menos calorias. É uma reação normal dele. Inclusive, se você diminuir muito sua ingestão energética na segunda-feira e for malhar muito mais, você não vai ter o melhor resultado nessa atividade física. Você nem vai queimar tudo aquilo que você poderia durante essa atividade física. Correndo um risco enorme ainda de amanhã estar com muita fome, porque hoje compensou, aí amanhã você vai comer um pouco mais e aí você vai mandar para o seu corpo uma mensagem, guarda tudo porque ontem não entrou o suficiente. E tudo isso, na verdade, é um enorme descompasso. A ideia da compensação é inadequada e as pessoas acham que devem fazer atividade física só para queimar calorias e que devem fazer dieta para lidar com isso, né? O contraponto que a doutora Paula mostrou, que é um trabalho sensacional que ela faz com a gente. Sensacional. Paula é nossa educadora física. Com os pacientes com transtornos alimentares, é um trabalho único, que ela faz com a gente também no Instituto Nutrição Comportamental, de mostrar um exercício diferente, por prazer. Um exercício intuitivo, né? Exercício intuitivo, da mesma maneira que tem um comer intuitivo, que não usa compensação, que não usa dieta. Compensar pode te descompensar. E no domingo também dá para fazer atividade física. Claro, exatamente. Lógico, né? E o que a pessoa faz, veja, o que ela faz de atividade física é uma punição. Eu vou fazer mais atividade física. O que ela está dizendo? Eu preciso pedir perdão pelo que eu comi e vou me punir. Hoje esse não é um papel prazeroso da atividade física. Da mesma forma com comida. Aliás, se eu penso que segunda-feira tudo bem, eu compenso, eu até como mais domingo. É uma maneira completamente inadequada de trabalhar. Bom, daqui a pouco a gente vai saber de gente que quer ser magro, magra a todo custo. Vamos conhecer um transtorno que afeta pessoas com diabetes.
Estamos de volta. A gente começa esse bloco fazendo uma correção. Em março, nós fizemos uma reportagem sobre um teste genético para identificar alguns tipos diferentes de epilepsia. Uma família fez esse teste com a filha, que já tinha crises desde os 3 meses de idade, identificou uma síndrome chamada de Dravet e passou a usar um remédio à base de canabidiol. Vamos ver a correção que a gente tem a fazer. No dia 22 de março, nós exibimos uma reportagem sobre um teste genético para descobrir a causa de alguns tipos de epilepsia. Nós contamos a história da Lívia, que tem as crises desde os 3 meses de idade. Há 1 ano, a família descobriu, através do teste, que ela tinha essa síndrome. Isso mudou completamente a conduta do tratamento e a Lívia passou a usar o canabidiol para controlar as crises. O canabidiol tem sido muito efetivo para ela. O equilíbrio dela melhorou muito e também ela começou a desenvolver a fala depois do uso do óleo. Só que nós mostramos a imagem de um tipo diferente do que ela usa. O canabidiol correto é esse aqui, que é livre de tetrahidrocannabinol, o THC, substância psicoativa das plantas do gênero cannabis. Nós pedimos desculpas pela falha. E agora é a hora do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, a Caixa Econômica anunciou hoje uma redução nos juros para financiar a casa própria. A taxa mínima caiu de 10,25% para 9%. Outra mudança foi o valor máximo de financiamento. Agora a Caixa pode financiar até 70% dos imóveis usados. O objetivo, segundo a Caixa, é facilitar o acesso à casa própria e estimular o mercado e também a geração de empregos. E imagens de satélite na Síria mostram como ficaram alguns dos alvos do bombardeio liderado pelos Estados Unidos na última sexta-feira. Entre os alvos, segundo os Estados Unidos, estão um centro de pesquisa, uma base e também um armazém onde estariam guardadas armas químicas. No início do mês, o regime sírio foi acusado de um ataque químico que deixou 40 mortos. A Síria negou o uso desse armamento e disse que foi alvo de uma agressão. E custa caro proteger Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook. Em 2017, o Facebook gastou quase 9 milhões de dólares com ele. Grande parte do dinheiro, mais de 7 milhões de dólares, foi só em gastos na segurança do bilionário. Para se ter uma ideia, Mari, Fê, ele gastou mais em segurança do que em viagens num avião particular. Que triste ter que viver assim também, né, Cauê? Obrigada pelas informações. Valeu, Cauê. Boa semana para você. Até mais. Tchau, tchau. Até. Vamos falar agora de transtorno alimentar e diabetes. Quando essas duas coisas andam junto, as consequências podem ser trágicas. E a Nilessa Tait vai mostrar pra gente um grupo aqui em São Paulo que discute essas questões. Mais um episódio do Bem na Fita. Olha que privilégio meu, conhecer o quarto de uma diva bética. É só uma letrinha a mais aí no meio, mas que ajudou a Fabiana a tirar um peso enorme da diabetes. Mas vamos entender essa história do começo, para depois você concordar que esse glamour é merecido. Eu fui diagnosticada com 13 anos de idade. No momento que recebi o diagnóstico, era como se eu tivesse anestesiada. Isso é coisa de pessoas, né, que estão acima do peso e eu estava abaixo do peso. O peso abaixo do normal já era um sintoma. O diabético não produz insulina e por isso não absorve a glicose dos alimentos. Quando a Fabi começou o tratamento, seu corpo voltou a trabalhar certinho e ela ganhou peso, o que é natural. Inconscientemente, algumas meninas, assim como eu, associam insulina promove ganho de peso. Eu tinha um evento, uma festa, eu falava, não vou fazer essa dose, né? Eu quero dar uma secadinha, não comia nada durante o dia inteiro, para não precisar da insulina. Só que fazer isso com frequência, deixar de tomar a insulina para perder peso, pode ser uma doença chamada diabulimia. Se você não tomar insulina, você vai ter a sua glicemia elevada. A glicemia mais alta vai fazer com que jogue mais glicose para fora pela urina. E com isso você vai jogar calorias, acaba emagrecendo. Ao invés de, por exemplo, comer e vomitar, ele suspende o vômito e ao invés de vomitar, ele suspende a insulina. Uma prática muito perigosa. O rim sofre muito mais precocemente, o fundo de olho tem uma agressão maior
Então, aquelas complicações que podem acontecer com diabetes descompensado por muito tempo, pode acontecer precocemente em alguém que tem diabulimia. Para melhorar a relação das mulheres com a diabetes, foi que surgiu o Divabéticas. Esse poder de troca, de comunidade, de você poder falar o que você sente para alguém que realmente entende e que não vai te julgar porque está na mesma situação que a sua, é poderoso, é curador. Hoje o movimento tem 5.000 participantes. Nas redes sociais tem sempre uma mensagem divertida, um bate-papo e é aqui também que eles promovem vários eventos. O Divabéticas abre espaço para todo mundo que convive também com alguém que tem a doença. Você coloca a mãe? Sim. O meu namorado tem uma dessas. Ah, é? Ele usa, ele adora. Bom, não sei se ele adora, mas ele usa. Como é a Fabiana hoje? Ah, melhorou tudo. Melhorou muita coisa. É um sentimento de liberdade. Quando você deixa de lutar contra você e você passa a viver a favor de si mesmo, a favor da sua própria vida. Viver a favor da sua própria vida. Olha só com os nossos convidados especiais hoje, o Tório, o Char, que estão participando aqui no estúdio, como sugestão de uma agenda positiva para que a gente tenha mais prazer em outras coisas, né? Deslocando esse eixo da comida, né? Nessa compulsão, né? Eu acho que o exemplo que acabou de passar é um exemplo drástico de compensação, né? Acho que isso precisa ficar marcado, né? O quanto compensar uma ideia de que eu comi um pouco a mais, ou de que eu preciso perder peso, tipo, malhar mais, pode levar a consequências muito ruins. Né? Uma doença crônica como diabetes, você pode ter consequências muito mais trágicas muito cedo na vida, né? Sim, as pessoas podem entrar em transtornos alimentares, em outros problemas por quadros de compensação, começando com compensações. Se ela tem diabetes, a questão é muito mais séria. No nosso grupo, a gente tem meninas com diabetes que acabaram perdendo a visão, perdendo o rim em função do uso inadequado de insulina, né? É uma situação de muito risco. Na verdade, as pessoas estão querendo a felicidade, estão associando o emagrecimento ao sentido da felicidade. O erro pode partir daí, né, doutor? Primeiro porque a gente não sabe o que é felicidade. Felicidade é algo tão abstrato e felicidade pode ser uma coisa para você, uma coisa para mim, para Mari, para Marley. Então você não sabe o que é felicidade. Segundo, não há nada que exclusivamente te leve à felicidade. Quer dizer, você pode fazer exercício físico, isso te traz bem-estar. Você pode comer bem, saudavelmente, isso te traz bem-estar. Mas isso não te traz felicidade. Eu acho que felicidade é um conceito tão vago, tão abstrato, que eu acho que a gente deveria pensar que a gente deve se queixar menos da vida, deve esperar menos da vida e deve amar mais. Mas amar tudo, não só a si próprio. Acho que isso é uma boa ideia de felicidade. Sem dúvida. Tem uma dúvida, um comentário do nosso auditório virtual, mais uma da Karina. Me controla a semana toda, mas no final de semana, como muita besteira. Fico sempre no efeito sanfona. Marley, o que a gente pode dizer para Karina que representa uma multidão de gente que faz exatamente a mesma coisa que ela, né? É exatamente o resultado da compensação. E as pessoas, então, se permitem até perder o controle com a comida no fim de semana, porque elas se propõem a fazer essa restrição durante a semana, achando de novo que é como se fosse uma questão financeira e que vai compensar. Não vai compensar. Esse é um caminho perigoso. Né? Ajuda é importante a gente falar, por exemplo, para as pessoas que elas podem incluir alguma coisa da alimentação prazerosa no dia a dia? Com certeza. Então, acho que alinhado, né, ao tom do programa, é preciso tratar bem o corpo. É preciso fazer atividade física sentindo o corpo, né, que é a proposta do exercício intuitivo da doutora Paula. E é preciso comer, né, de uma maneira também mais adequada, que envolve o prazer. Né? A restrição e a compensação colocam o prazer de lado. Claro que a compulsão também, e comer tentando compensar emoções também. Né? Eu acho que para se sentir bem é preciso tratar bem o corpo. Isso envolve o exercício físico e a alimentação. Começa segunda-feira, então, fazendo uma boa refeição.